Fala nerds, eu sou o Caio, cara, e nesse vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aqui todos os vilões do Homem-Aranha organizados por nível de poder, do mais fraco, né, até o mais poderoso. E quando eu digo todos os vilões, eu não estou incluindo, cara, os vilões dos quadrinhos do Homem-Aranha, beleza? Esse vídeo será de todos os vilões que já apareceram nos filmes do Homem-Aranha, incluindo aí todos os vilões que já apareceram na trilogia do Tobey Maguire, né, o primeiro Homem-Aranha, também os vilões que já apareceram no filme O Espetacular Homem-Aranha, que teve até uns vilões ali interessantes. E por fim, todos os vilões que já apareceram aí, cara, nos filmes do Homem-Aranha do Tom Holland, né, os mais recentes. Então eu vou pegar os vilões de todos esses filmes e organizar aqui pra gente saber quem é o mais poderoso de todos, beleza? E nem adianta comentar aqui: ah, mas tal personagem nos quadrinhos consegue derrotar todo mundo. Rapaziada, eu não tô baseando nos quadrinhos, eu tô baseando no personagem, no que ele foi, cara, como adaptaram ele pro cinema e os poderes que ele tinha no cinema, nos filmes, beleza? Mas é isso aí, se você gosta desse universo do Homem-Aranha, já deixa o like, se inscreve no canal e agora, bora pro vídeo. Começando a nossa lista aqui então com o Shocker, que é um vilão ali bem recente até, né, que foi apresentado pra gente no primeiro filme do Tom Holland como Homem-Aranha. E cara, ele é mais um vilãozinho ali classe B ou até mesmo classe C no quesito poder, né? A maioria das vezes, cara, ele sempre acaba se saindo na pior. Por isso nos quadrinhos, a maioria das vezes ele procura estar junto com alguma equipe ali, né? Porque ele não quer ficar sozinho, que sabe que não é muito forte. Ele já fez parte do Sexteto Sinistro, também se juntou ao Sindicato Sinistro e também foi da Gangue do Capuz. Pois é, cara, como eu disse, ele adora uma equipe aí de super vilões. Mas no CM, né, afinal, como eu falei, esse vídeo aqui é mais focado nos filmes mesmo, né? Ele até que era um cara bem normal. Suas habilidades se baseiam em uma luva tecnológica que ele possui. E aí com essa luva ele pode criar ondas de choque que dá uma super força pra ele e também outras habilidadezinhas, né? Ele foi mais uma ferramenta para o Abutre mesmo durante os seus planos. Inclusive, ele tava aí, digamos que, tão fraco que acabou morrendo pelo próprio Abutre. E aí depois ele foi trocado, outro carinha assumiu o manto de Shocker, mas também acabou sendo derrotado pelo Homem-Aranha. Então por isso eu vou começar a nossa lista aqui colocando ele nessa posição, beleza? O próximo vilão aqui do nosso ranking agora, cara, é o Rhino, que apareceu brevemente no filme Espetacular Homem-Aranha 2, lá no finalzinho do filme. Eu sei, nerd, eu sei que a armadura dele é muito bizarra e muito feia. Tony Stark com certeza ali com alguns minutinhos faria uma coisa muito melhor do que aquilo. Mas é inegável, cara, que o poder de fogo desse Rhino é muito grande. Ele tem armas pra todo lado, também tem uma super força e uma super resistência. Então daria uns trabalhos aí pra alguns personagens. Mas cara, eu tenho certeza que naquele final do filme ali, quando o Peter Parker pegou aquela tampa de bueiro, ele acabou com ele. Então por essa breve aparição e também por achar que ele foi derrotado pela tampa do bueiro ali que o Homem-Aranha utilizou, eu vou colocar ele aqui nessa posição, beleza? Seguindo aqui, pessoal, temos agora a versão do Duende Verde do Harry Osborn de Espetacular Homem-Aranha 2 também. Acontece que aqui, pessoal, esse personagem, o Harry, ele não foi baseado nos quadrinhos como os outros filmes. Dessa vez ele foi, tipo, criado só para esse filme. E a história dele ficou bem ruim, cara. Nessa realidade, o Norman nunca foi o Duende Verde. E aí o Harry, né, o seu filho, acabou tendo umas motivações aí meio zoadas. Sem contar que pra essa nossa lista aqui, que é de nível de poder, ele acaba também não se destacando tanto assim, não. O maior feito que ele conseguiu foi matar a Gwen Stacy, né, aquela namorada do Homem-Aranha lá, mas ela também era uma humana. Então, ele não fez muita coisa a não ser atrapalhar a vida do Peter Parker. Bem, já que a gente acabou de falar do Harry, né, como Duende Verde, a gente vai voltar a mencionar ele aqui agora, porque já teve uma outra versão dele também. Dessa vez em Homem-Aranha 3, cara, aquele do Sam Raimi. E o que acontece? Esse personagem aqui, ele foi um pouco mais bem construído do que o último, que eu citei aqui pra vocês. Basicamente aqui, depois que o seu pai morre, o Harry assume o legado do pai como Duende Verde, né, pra conseguir se vingar do Homem-Aranha. Esse Harry, como eu falei, é bem melhor do que aquele que eu citei do Espetacular Homem-Aranha 2. Porém, ainda tinha algumas bagunças ali nesse filme. Por exemplo, esse filme, cara, tinha 3 vilões. Então, obviamente, eles não conseguiriam focar em cada um desses vilões, ia ficar uma bagunça e foi o que aconteceu. Mas beleza, cara, esse Harry, ele também tem, né, os mesmos poderes do Duende Verde original. Afinal, ele também ingeriu, né, tomou a poção do Duende, que dá os poderes pro Duende Verde. E aí, então, ele ganhou mais força, resistência, agilidade, etc. E ele também tinha ali uns equipamentos tecnológicos bem legais. Então, até que ele é fortinho aqui pra nossa lista, beleza? Porém, cara, ele não tem aquela mentalidade de gênio e também a insanidade que o pai dele tinha. Por isso, eu não vou conseguir colocar ele numa posição melhor aqui nessa lista, beleza? Porque tem alguns personagens aqui da lista que são bem mais fortes.
E bom, temos agora o mistério de Homem-Aranha Longe de Casa, que também foi um bom vilão, né? Mas dependia muito de outras pessoas à sua volta para usar suas habilidades. Ele sozinho não podia fazer muita coisa, sem contar que a tecnologia que deixou ele bem mais forte lá no filme, né? No final do filme ali, era do Tony Stark, cara. Nem isso ele criou. Sim, cara, ele era inteligente o suficiente para conseguir criar os maiores efeitos especiais de todos, da onde vinham esses poderes fakes dele, né? Mas convenhamos, em uma luta real aí com alguns personagens dessa lista, eu acho que ele não daria conta não. Bom, então seguindo aqui com a nossa lista, temos agora o Abutre, que, cara, é um dos meus vilões preferidos do Homem-Aranha, mas que infelizmente não tem esses poderes absurdos. Na verdade, ele nem tem poderes, né? Ele ganha essas habilidades aí, cara, através do traje que ele coloca. Ele tem aquele carinha lá no filme, cara, que ajuda ele na construção desse traje. Então, também não é ele que manja da construção dessas tecnologias. Então, tipo assim, não. Ele não é um Tony Stark, nem chega perto disso. Mas vale lembrar que ele possui algumas tecnologias alienígenas, cara, que tornam ele muito perigoso. Então, em conjunto com essas tecnologias e a sua armadura, eu acabo colocando ele aqui nessa posição, acima até mesmo do Mistério. Porque ao contrário do Mistério, como eu disse, o Abutre, ele não precisa de ninguém ajudando ele, cara. Ele coloca a sua armadura e show, tá pronto pro combate. Então é isso, eu vou colocar ele aqui porque, na minha opinião, os próximos dessa lista aqui, cara, em nível de poder, acabam ficando na frente dele, beleza? Bom, chegou a vez. Temos agora o Electro, cara. Outro vilão meio polêmico ali por causa do CGI, da história também, de Espetacular Homem-Aranha 2. Esse filme foi bem zoado mesmo, cara. Os dois vilões do filme, que é o Electro e o Duende Verde lá do Harry, estavam meio zoados. Mas sim, cara, o Electro era muito poderoso. Ele poderia ter matado todo mundo naquela luta lá contra o Homem-Aranha se o Peter não tivesse pensado muito rápido. Ele consegue se transformar na própria eletricidade. Também pode jogar rajadas de energias, né? E também tem um certo poder de magnetismo. Porém, ele tem uma mente meio instável que vem junto com isso. Se você parar pra pensar, cara, lá no filme Espetacular Homem-Aranha 2, a Gwen Stacy, que estava ajudando o Homem-Aranha, ela chega a desenvolver lançadores de teias que eram anti-eletricidade, né? Então o Electro não poderia fazer mais nada contra o Peter. Se tu parar pra pensar, se o Electro então lutar contra alguém que tem uma mentalidade de gênio, ele talvez não conseguiria fazer muita coisa, porque vai que a pessoa cria um traje anti-eletricidade. Seria bem difícil de combater, né? Então ele tem sim umas certas fraquezas aí, mas ainda vou colocar ele aqui nessa posição, beleza? Bom, chegamos agora, nerds, no top 5. E eu já vou adiantar uma coisa pra vocês. Todos os personagens que estão aqui agora, que vão aparecer agora nas próximas, né? Eles poderiam derrotar um ou outro, vai muito além do roteirista, porque eles têm poder suficiente para se derrotarem, beleza? Começando então com o Dr. Octopus, cara, que as suas habilidades é a junção dos braços tecnológicos que ele possui, mais a sua mente brilhante. O maluco meio que construiu um mini sol, então ele realmente é um gênio, né? Afinal isso não é pra qualquer pessoa não. A força e resistência que os braços dão pra ele também são absurdas. Ele podia destruir praticamente qualquer coisa, mas pessoal, se alguém arrumasse um jeito ali de tirar ou então desativar esses braços, ele até que passaria ali uns bons sufocos, né? Afinal, ele não tem superpoderes. O que dá essas habilidades pra ele são os braços. Mas ele ainda continua um bom vilão e muito perigoso, né? Afinal, ainda é um gênio. E ó, nerds, esse vilão aqui dá medo. O Duende Verde, cara, também acabou recebendo aí a poção do Duende, afinal foi ele que criou, né? Que dá pra ele vários poderes. Ele fica tipo um Capitão América. Ele tem mais força, mais agilidade, mais reflexos e etc. Porém, cara, ele ainda se sobressai um pouco mais do que isso. Porque se você lembrar bem, lá no primeiro filme do Homem-Aranha, cara, ele tinha acesso a várias armas, as várias tecnologias de nível militar. E ele também conseguia criar essas tecnologias aí absurdas. O cara é outro gênio aqui dessa lista. Ele tá aqui nessa posição, cara, mas é como eu disse, em uma luta, um confronto entre o Duende Verde e o Dr. Octopus, cara, acho que qualquer um dos dois poderia vencer, né? Varia muito ali do roteirista mesmo. E bom, na nossa terceira posição aqui, cara, temos o Homem-Areia. O personagem que possui ali um nível de poder, cara, que literalmente é monstruoso. Ele é praticamente imortal e pode transformar todo o seu corpo em diversas formas com areia. Tudo bem que no filme lá, Homem-Aranha 3, onde ele foi adaptado, né? Ele não era um cara muito do mal assim, ele só queria mesmo sustentar a filha dele e foi meio que manipulado pelo Venom. Mas ainda assim, o nível de poder que ele carrega é insano. Se ele estiver em um local com bastante areia,
Ele consegue absorver essa areia e se transformar em um gigante, com força suficiente para fazer um carro virar papel de tão amassado, cara. Ele também consegue destruir prédios e várias outras coisas com a sua super força. Como eu mostrei, o seu poder destrutivo é muito grande. E como eu disse antes, cara, ele é praticamente imortal. Só uma grande quantidade de água ou então de fogo poderia derrotá-lo, transformando a areia que ele tem, né, em vidro e aí se quebrando. Bom, ele tá aqui nessa posição, cara, porque pra mim, acho que ele merece. Por mais que eu concorde que o Duende Verde ou o Dr. Octopus, né, que tem mentes brilhantes, com as ferramentas certas, como eu disse, fogo ou água, poderiam derrotá-lo, beleza? Como também o Homem-Aranha poderia ficar gigante e dar-lhe uma porrada em um dos dois e dificilmente algum deles sobreviveria a isso, cara. Afinal, a força do Homem-Aranha é muito grande. E em segundo lugar aqui na nossa lista, cara, temos agora o Venom. E ó, não estamos falando agora do Venom recente aí dos filmes da Sony, e sim falando do Venom lá do terceiro filme do Homem-Aranha, aquele Venom que tava bem zoado. Eu sei que aquele Venom tava horrível, né? Isso é inegável, mas ainda assim, né, por mais que esteja bem zoado, ele ainda é o Venom, cara. Então ele também é um simbionte que tem todos os poderes do Venom. E isso acaba tornando ele bem forte e merecedor aqui do segundo lugar. Ele tem fator de cura absurdo, super força, agilidade, resistência. Pode também criar aqueles tentáculos ou teias. Consegue se camuflar e mais um monte de coisa. Só que lá em Homem-Aranha 3, né, ele parecia muito fácil de derrotar. E também não tinha toda essa presença e terror, cara, que o Venom causa. Ele com certeza não era aquele Venom sinistro dos quadrinhos. E também tem o fato da fraqueza do Venom. Ele é muito forte, como eu disse, é um simbionte muito poderoso. Porém, cara, qualquer personagem inteligente poderia derrotá-lo, criando ali um dispositivo que emite ondas sonoras, né? Que essa é a fraqueza dos simbiontes. Então por isso eu não vou colocar esse Venom aqui em primeiro na nossa lista. Vou colocar ele em segundo, beleza? Talvez na sua lista ele fique em primeiro. Então comenta a sua lista aqui embaixo pra gente debater, beleza? E por fim, cara, na minha opinião, o vilão que é o mais poderoso e sinistro de todos os filmes do Homem-Aranha, o Largato, né, também conhecido como o cientista brilhante Kurt Connor. São vários os motivos para ele estar aqui em primeiro, né? Começando aí, por exemplo, com a sua inteligência fora do comum. O cara é um gênio científico de mais alto nível. Ele pode criar diversas coisas, cara, que dão vantagens para ele durante uma luta. E é como eu sempre falo, cara, conhecimento no universo dos quadrinhos, né, no universo da Marvel é poder. Então, ele é bem poderoso. Ele também desenvolveu um soro usando o DNA dos lagartos, que acreditava poder curar o seu braço e que também seria um grande avanço para salvar milhares de vidas. O resultado foi um soro que transformou ele em um Largato furioso, cara. E muitas vezes ali no filme, em algumas cenas, parecia que o Largato era até mais forte fisicamente do que o próprio Homem-Aranha. Ele também tem um fator de cura muito forte, super reflexos, velocidade sobre-humana e também uma cauda sinistra, que se move a uma velocidade monstruosa. Sem contar também que a força dessa cauda pode destruir várias coisas facinho. Tem também aquelas garras medonhas e ainda pode se comunicar com todas as formas de vida reptiliana, cara, a uma certa distância, obviamente. Tudo isso, cara, todas essas habilidades que ele possui, atrelada a essa mente brilhante que ele também tem, torna ele aí um inimigo mortal. E foi isso que a gente viu, cara, lá no filme do Homem-Aranha, né? O espetacular Homem-Aranha 1. Por isso, então, na minha opinião, ele merece esse posto aqui de vilão do Homem-Aranha dos filmes mais poderosos de todos, beleza? Bom, eu tô pensando em trazer pra vocês o nível de poder das versões do Homem-Aranha, do Duende Verde e também do Venom, cara. O que você acha? Você curte? Quer ver? Deixa o like, se inscreve aqui no canal pra você não perder. Falou, valeu, fui!